Boa tarde a todos. É para mim uma grande alegria estar aqui nessa tarde com vocês, partilhando desses momentos de reflexão, de comunhão, preenchendo o nosso coração de paz, de esperança, de ideal. Que o bom Mestre possa desde já nos envolver na sua paz, abrindo o nosso entendimento, a fim de que possamos sair daqui renovados não só na compreensão, mas também na vontade de servi-lo no mundo. A nosso ver, é muito importante um evento como esse, sobretudo com essa temática, exaltando essa obra que completa neste ano 150 anos, lançada em sua primeira edição, a 6 de janeiro de 1868 pelo codificador. Digo importante um evento como esse que se propõe a estudar essa obra, porque nos concita a voltar o pensamento e o estudo a Kardec, a conhecer a Kardec, a conhecer o seu legado, as suas obras, o seu estilo, a sua maneira de pensar. Porque precisamos dessa base, ou precisamos desse fundamento, dessas ferramentas, a fim de bem cumprir a tarefa que nos compete hoje, que é a de dar continuidade a esse edifício da doutrina espírita, que não se encerrou com Kardec, ele mesmo disse, que prossegue avançando com as conquistas da ciência, da filosofia, da religião humana, da madureza do raciocínio humano, dar continuidade, portanto, nessa obra, nesse edifício, mas mantendo o compromisso com as bases, mantendo a fidelidade com as bases, a fim de que não venhamos a inserir no edifício da doutrina espírita pedras frágeis, falhas, das ilusões, das superstições, dos equívocos que já perderam o cristianismo, para que a gente possa, enfim, construir, atendendo ao compromisso e à responsabilidade que nos foram legados, atender à proposta de honrar o legado de Allan Kardec e de todos aqueles, os seus contemporâneos que aproveito, precisam ser também estudados e conhecidos, um Leon Denis, um Gabriel Deleuze, para que, tendo essa base ou esses fundamentos, possamos, enfim, cumprir a parte que nos compete. Mas quando falamos desse legado de Kardec, não falamos apenas do legado das obras, que são, sem dúvida, fundamentais, mas há um legado que por vezes nos esquecemos, talvez o mais importante legado de Kardec, aquele que está por trás dos textos, aquele que vem antes dos textos, a sua maneira de pensar, a sua maneira de construir o raciocínio, de concatenar ideias e fatos, buscando conclusões a partir da lógica, do bom senso e do equilíbrio. Este é um legado fundamental que não podemos perder, principalmente nessa era da informação, nessa era das revelações, em que livros e mais livros abundam. Precisamos dessa prudência e ponderação de Kardec no tratar com as ideias, com a construção do pensamento. Esse legado não se adquire apenas com uma leitura de Kardec, mas sim com um estudo de Kardec. E não só de uma obra, a Gênese, mas de todas. Aprendendo como o próprio pensamento de Kardec evolui, amadurece, cresce, na medida em que vai soltando ou lançando uma obra após a outra. E não só o legado do tratamento para com as ideias, mas também outro legado que precisamos recuperar em nosso movimento. A urbanidade, a caridade, a elegância no divergir, no discutir, no debater. Algo que vemos em todos os textos e escritos de Kardec, que nunca desceu do patamar da elevação do pensamento, da grandeza moral, da caridade moral, mesmo para com aqueles que o atacavam e divergiam. Por isso achamos um evento que se propõe a estudar como uma obra como essa, tão importante, a fim de que possamos mergulhar em Kardec, mergulhar no seu espírito, no espírito que ele, com toda a sinceridade do seu coração e a lucidez do seu raciocínio, derramou abundantemente sobre as suas obras. Esse legado, muitas vezes oculto, é um convite que um evento como esse nos faz, a descobrir esse legado, a valorizá-lo e a honrá-lo no papel que nos compete perante a doutrina espírita. E hoje, sobretudo, refletindo sobre essa obra, que se propõe a estudar a Gênese. Mas estudar a Gênese não é apenas estudar o aspecto científico da doutrina espírita, ou desdobrá-lo,
não é apenas estudar ou tentar entender esse diálogo da doutrina espírita com a ciência material, ou entender como o mundo se formou. Estudar a Gênese é muito mais do que isso, porque estudar a Gênese é, na verdade, buscar as respostas às perguntas mais fundamentais do espírito humano. Estudar a Gênese, pelas diversas frentes que veremos aqui hoje, é buscar aquelas respostas que tornam o nosso coração inquieto, que no mais íntimo do nosso ser repercutem quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, quem me criou. Em última instância, estudar a Gênese é buscar essas respostas fundamentais que por todos os séculos têm perpassado as mentes e corações humanos, buscando aí a devida solução. Essas respostas que nos falam dessa origem, ou dessa causa primeira de todas as coisas, que reconhecemos em nosso mundo mais íntimo, que ansiamos por nos unir, que ansiamos por entrar em comunhão com ela, mas que muitas vezes não sabemos do que se trata. É essa sede mais fundamental da criatura humana, que em vão buscamos saciar com as conquistas transitórias do mundo. É aquela sede da qual Jesus fala à mulher samaritana, que só poderá ser saciada quando alcançarmos a íntima e plena comunhão com esse amor do nosso Criador. Como diria Santo Agostinho, expressando bem esse anseio mais fundamental da alma humana, no seu livro Confissões, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em Ti. Meditar, portanto, sobre a Gênese, sobretudo aqui pelo aspecto e com as contribuições que a doutrina espírita nos trará, é buscar acessar essas perguntas fundamentais, que serão o norte da nossa vida e de todas as nossas conquistas do porvir. É buscar essa relação que existe entre o nosso coração, o nosso sentimento e esse anseio por entrar em comunhão com esse Criador. E a proposta dentro desse grande tema, a reflexão sobre a Gênese, sobre as perguntas fundamentais, a proposta que nos coube aqui hoje, refletir nessa tarde é: qual o papel da ciência dentro desse contexto? Dentro dessa grande busca, que é a busca fundamental da criatura humana pelo seu Criador, por saber quem somos, para onde vamos, o que nos aguarda no porvir. E há um capítulo que certamente deu origem a essa proposta temática, que é o capítulo 4 do livro A Gênese, que tem esse mesmo título, O Papel da Ciência na Gênese. Talvez um dos capítulos mais curtos do livro, mas talvez também um dos mais belos e mais profundos, porque ali, como em poucos lugares, vemos a genialidade do nosso codificador. Porque uma das capacidades maiores ou mais destacadas dos grandes missionários ou dos grandes mestres é a capacidade de síntese. É a capacidade de tornar aquilo que parece extremamente difícil, mais palpável. É a capacidade de encontrar um fio condutor num emaranhado de ideias e de informações. E é o que vai se propor a fazer Allan Kardec nesse capítulo. Nada mais, nada menos do que fazer uma visão panorâmica dessa grande busca da criatura humana em todos os tempos por entender a Gênese, a nossa Gênese, a Gênese do mundo, a Gênese da criação. Então ele vai nos convidar a fazer um voo panorâmico, um voo no espaço-tempo, ou um mergulho dentro de nós mesmos, em busca dessas respostas. E aí a gente vai ver a genialidade de Kardec, a capacidade de concisão que nele alcança um ápice, a grandiosidade desse mestre que precisa ser por nós conhecido, estudado, a fim de que possamos desenvolver esse olhar e essa capacidade. E para entendermos melhor esse capítulo, o que ele vai propor e o que ele vai trabalhar, não podemos fazê-lo sem antes retornar ao Livro dos Espíritos, em especial a primeira parte do Livro dos Espíritos, que foi a parte que deu origem em desdobramento à Gênese. Como nós sabemos, o Livro dos Espíritos constitui-se de 4 partes fundamentais, cada uma delas
depois desdobrada em uma outra obra, formando assim as 5 obras basilares da doutrina espírita. Se o Livro dos Espíritos é, portanto, a base, as 4 obras seguintes são os pilares, as colunas que darão sustentação a esse edifício. E assim temos do 2º livro, do Livro dos Espíritos, nascendo o Livro dos Médiuns, do 3º, as leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo, do 4º, esperanças e consolações, céu e inferno. Mas ficamos a pensar, por que ele pulou o primeiro? Ou por que ele deixou o primeiro por último? Talvez a prudência, a sabedoria de Kardec, certamente inspirado pelos benfeitores, aguardando que a doutrina estivesse mais consolidada, mais firmada em suas bases filosóficas e morais, a fim de que pudesse se propor a difícil tarefa que lhe incumbia, promover esse diálogo há muito perturbado entre ciência e religião. Aguardando aí mais de 10 anos, com muitas descobertas nesse ínterim, nesse intermédio, a fim de poder então acessar esse terreno espinhoso em que muitos filósofos, em que muitas doutrinas haviam se perdido. Mas voltamos então a uma parte do Livro dos Espíritos, cujo subtítulo é Conhecimento do Princípio das Coisas. Em outras palavras, conhecimento da Gênese. Porque a Gênese, ou o Gênesis bíblico, nada mais farão ou se proporão do que a tentar esclarecer um pouco mais a respeito do princípio das coisas, inclusive o nosso próprio princípio. Temos lá 4 perguntas, da 17 a 20, que aqui estudaremos para dar o eixo central da nossa análise e da nossa reflexão, para que entendamos esse capítulo 4 do livro A Gênese de Allan Kardec. Começam os Espíritos, portanto, na questão, ou melhor, começa Kardec na questão 17, questionando aos benfeitores: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Então é dado-nos avançar nesse entendimento da Gênese, ou do Gênesis? E os Espíritos dirão: não, mas não só isso. O complemento é o mais importante. Não é dado ao homem na terra acessar todo esse conhecimento. Dizem eles que estamos muito longe ainda do pleno conhecimento, que só nos será possível em esferas superiores. Mas isso não quer dizer que podemos avançar tanto quanto possível em nosso estágio de compreensão e de entendimento. E daí vem a questão seguinte, e o mais interessante é isso em Kardec, que ele sempre tira da resposta dos Espíritos uma nova questão, demonstrando essa sua capacidade de diálogo e de interação. Na questão seguinte, portanto, a questão 18, os Espíritos, ou melhor, Kardec novamente questiona os Espíritos: será dado um dia, portanto, ao homem penetrar nesse mistério das coisas? E os Espíritos então lhe respondem: o véu se levanta à medida em que ele se depura. O véu se levanta à medida em que nos depuramos, à medida em que avançamos, espiritual, moralmente e até mesmo em termos de conhecimento científico. Mas, para compreender certas coisas, seriam-nos necessárias faculdades que ainda não detemos. Então, novamente, eles nos transmitem essa ideia. Na medida do nosso esforço, podemos ir aos poucos devassando esses véus. Mas existem sempre limites. Limites que trabalham também a nossa humildade, mas limites também que nos estimulam a avançarmos cada vez mais para tirarmos mais um desses véus. E então entramos nas questões mais importantes para a reflexão que faremos aqui hoje. A questão 19 e a questão 20. Kardec vai agora à ciência e pergunta: a ciência, por meio da ciência, não pode então o homem descobrir ou desvendar alguns desses mistérios da natureza ou da criação? E os Espíritos respondem a Kardec: sim, a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. A ciência, portanto, é uma dessas fontes de apreensão do conhecimento, uma dessas fontes que nutre e alimenta o progresso humano. Mas ela tem os seus limites, as suas restrições naturais. Limites esses que, na verdade, são quase que protetivos, porque muitas vezes, acessando prematuramente determinados conhecimentos, isso poderia ser mais danoso do que efetivamente benéfico para a humanidade. Mas, enfim, dizem os Espíritos, é a ciência um desses recursos. Mas Kardec não se dá por satisfeito. E então faz outra pergunta deveras importante para a nossa reflexão aqui hoje.
será dado ao homem, por outro meio, que não o da ciência, acessar conhecimentos superiores, conhecimentos que vêm daquilo que não lhe fere o testemunho dos sentidos? Em outras palavras, há outra fonte de obtenção do conhecimento, há outra fonte que alimenta o progresso humano, que não a ciência, materialmente, propriamente dita? E os Espíritos respondem, sim. Se Deus julgar conveniente, se Deus julgar necessário, pode lhe revelar aquilo que não lhe é dado alcançar pela ciência material. Por que trouxemos essas questões à baila? Por que as trouxemos aqui para a nossa reflexão? Porque aqui nós temos os dois eixos fundamentais, os dois rios que serão as forças que alimentarão o desenvolvimento do conhecimento e do progresso da humanidade. A ciência, por um lado, a ciência propriamente dita, que vai trabalhar em torno, que vai girar, estudar em torno das questões materiais, e por outro lado, a revelação, consubstanciada ou representada ali no papel das religiões, que vão acessar conhecimentos ou que vão nos trazer realidades que fogem ao testemunho dos nossos sentidos e dos nossos instrumentos de medição. Ciência, por um lado, portanto, religião ou revelação, do outro lado, são as duas forças ou as duas alavancas, as duas ciências que patrocinam o progresso humano. Como dois rios que buscam o mesmo fim, a mesma finalidade, que virão um dia a fundir-se, ambos no oceano da verdade, das leis divinas. E essas duas forças foram chamadas pelo Criador da vida a ir aos poucos, gradativamente, trazendo para a criatura humana, para a humanidade como um todo, um novo entendimento acerca da Gênese. Cada uma com a sua contribuição específica, mas ambas fundamentais para essa compreensão. É mais ou menos isso que Kardec irá trabalhar nesse capítulo 4. Não podemos prescindir de nenhuma delas, mas precisamos estudá-las ambas, a fim de que possam trabalhar em conjunto na busca por esse conhecimento, na busca por essa elevação. E como o espírito humano, como a humanidade teve como uma de suas primeiras manifestações a religiosidade, desde que o primeiro ser olhou para o céu e sentiu-se atraído por aquelas luzes, desde que os primeiros seres humanos que aqui viveram olharam para aqueles fenômenos, olharam para a natureza e sentiram-se atraídos por aquilo, o ser humano começou a se questionar: que força está por trás disso? No íntimo ele sabia que existia uma força e que essa força, como um grande imã, o mais potente dos ímãs, o atraía. E foi, portanto, a religião, a expressão religiosa, a primeira a dar os seus contributos nesse desvendar da gênese humana. E assim surgem os textos religiosos de todos os tempos, em especial um que nos é muito importante para nós, cristãos, frutos aí desse ramo da cultura judaico-cristã, que é o texto do livro Gênesis. Vamos lá no seu capítulo 1 para ver a descrição. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E assim segue a descrição. Mas como o homem mede sempre o universo, a vida, a natureza, pela sua medida própria, como enxergamos sempre o universo lá fora pela dimensão do nosso universo interior ou da nossa consciência, esses textos foram, em sua maioria, ao longo dos séculos, interpretados com a estreiteza do pensamento humano e praticamente entendidos apenas no sentido literal. E foi assim que esses textos, tomados no sentido literal, trouxeram-nos ou apresentaram-nos uma visão do mundo, do universo, de Deus muito pequenina, muito estreita, muito limitada. Somente o trabalho dos séculos poderia aos poucos ir alargando esse processo. E assim vieram vários e vários comentadores desse texto, que ficavam quase sempre dentro do mesmo universo de ideias, porque lhes faltava elementos, ou lhes faltava altura de entendimento, para que pudessem sair daquela craveira comum, onde todos até então enxergavam aqueles textos.
Veio o Cristo no momento adequado, no momento aprazado, trazer mais uma grande contribuição da revelação. Talvez a revelação mais fundamental de todas, a revelação das revelações. Trazendo grandes verdades sob o manto da alegoria. Sabia ele, só o tempo poderia trabalhá-las, só o desenvolvimento da madureza ou do raciocínio humano poderia desvendá-las. Mas, se essas grandes verdades espirituais, algumas delas, mantinham-se sob o manto da alegoria, outras não. Outras eram evidentes, eram ostensivas, eram claras. Jesus vinha, acima de tudo, preparar o coração humano para as conquistas do porvir. Preparar o sentimento humano para que, em amadurecendo o seu raciocínio, a sua inteligência, não a utilizasse em prejuízo próprio, em prejuízo das coletividades. Mas, em geral, Jesus foi em questões secundárias. A religião, então, a revelação cristã, que tinha aquele papel de iluminar o coração dos homens, preparando-os para a conquista do progresso, do porvir, acabou se transviando do seu fundamento, de explicar a Gênesis. É certo que muitos elementos lá estão, mas não foram entendidos ou compreendidos. E o coração ainda às trevas, o coração ainda dominado pelo egoísmo, pelo interesse, pelo orgulho, nós nos apropriamos daquela mensagem do Cristo e a transformamos num instrumento de dominação. Nós a limitamos, nós a podamos, nós a endireitamos segundo os nossos interesses, como dirá o Espírito Simeão no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. A árvore do cristianismo é boa, mas os jardineiros foram maus. Eles a deceparam, eles tornaram seus galhos estéreis. E foi assim que aquela mensagem reveladora, aquela mensagem que vinha dar um contributo enorme no esclarecimento da nossa gênese, da nossa origem e da grandiosidade do nosso Pai, foi preso dentro dos limites estreitos do dogmatismo. Construímos muros pesados, resistentes, mantendo por séculos uma visão muito estreita da criação e do nosso Pai. Um Deus que parecia mais um mágico que tirava as coisas do nada, um Deus que mais parecia um ser humano com poderes especiais, e uma criação que se limitava à terra. O céu nada mais era que uma abóbada, onde Deus havia colocado algumas luzes para iluminar a noite. Uma criação que se centralizava na terra, e um Deus que se preocupava apenas com a terra. E por séculos foi essa nossa visão da grandiosidade, ou melhor, da criação e do nosso Pai. Mas o progresso é uma lei inevitável. E como um rio, não pode ser parado. Pode ser no máximo obstaculizado por um tempo, mas chega um momento em que a força mesmo das coisas começa a bater nesse muro, nessa parede, nessa limitação, nessa estreiteza, convidando-nos a dar um passo além na senda do progresso. E é assim que em todos os tempos, missionários, homens e mulheres comprometidos com a verdade, encarnaram-se, começando com o esforço do seu trabalho a romper essa muralha do dogmatismo, da estreiteza do pensamento humano, escravizado aos dogmas e aos interesses das religiões de então, sobretudo do cristianismo deturpado. Alguns missionários que pagaram com o próprio sacrifício, com a palma do sacrifício, o seu tributo à verdade, o seu tributo de fidelidade a Deus. Um deles, fundamental para a história humana, fundamental para esse esclarecimento da Gênese, que hoje aqui nós homenageamos estudando a sua obra. Alguém que, desde há muito, compromete-se com a verdade. Jan Hus, nosso querido Allan Kardec, inspirado por Wycliffe e secundado por Jerônimo de Praga, aquele que não por acaso depois viria a ser o benfeitor de Leon Denis, começa a ter essa ousadia das almas comprometidas com a verdade de questionar os poderes vigentes de então. Naturalmente, questionando, encontrou a perseguição como resposta, foi duramente perseguido e em determinado momento é convidado ao concílio de Constança, com um salvo-conduto. Nada iria lhe acontecer, vamos apenas discutir as ideias. Alma fiel que era, atendeu ao convite e foi. E mesmo depois de todas as pressões psicológicas, de todas as pressões possíveis, manteve-se fiel ao seu compromisso com a verdade. E pagou o
o preço dos grandes missionários, o preço daqueles que elevam a humanidade, o preço daqueles que acendem a luz nas trevas humanas, marcando um novo período. Encontrou por resposta a fogueira, que nada mais fez que acender ainda mais a sua luz. Manteve-se fiel até o fim, e no momento mesmo da sua morte, com a grandiosidade que lhe era conhecida, pôde ainda brincar com o seu nome. Hoje vocês queimam um pato, esse era o seu nome em tcheco, Rus. Mas um dia virá um cisne, que voará tão alto, que as labaredas não alcançarão. E assim a Rus começa a abrir uma fresta nessa parede, ou nesse muro do dogmatismo. E inspirado no seu exemplo, na sua vivência, e também de Jerônimo de Praga, o seu discípulo, que também morreu queimado, Lutero, precisamos reconhecer, um século depois, dá um passo fundamental nessa abertura. Um passo fundamental para que, enfim, ciência e filosofia pudessem libertar-se do jugo da opressão da religião e dar um novo salto na nossa compreensão da Gênese, da nossa origem, do universo e de Deus. Lutero, portanto, também alma corajosa, propõe a reforma, e com a reforma abre-se o contexto, abre-se o meio, o ambiente necessário para que pudéssemos adentrar numa fase em que ciência e filosofia viram como nunca o seu progresso, viram como nunca o seu avançar. Então, após a reforma protestante, a religião estando estacionada, a religião recusando-se a dar o seu contributo no entendimento da Gênese, a ciência foi a força chamada a fazê-lo apesar das resistências, e os cientistas atenderam. Voltamos os nossos olhos para o céu infinito por meio dos telescópios. Voltamos os nossos olhos para o microcosmo por meio dos microscópios e começamos então a ver que aquele universo antes estático, antes centrado na Terra, antes vazio, era, na verdade, infinitamente maior, infinitamente mais belo do que jamais pudéramos imaginar. E ainda hoje, desde então, a ciência vem nos presenteando a cada ano, a cada decênio, com descobertas magníficas, mostrando-nos um universo que transcende tamanhamente, de maneira tão grandiosa, a nossa prévia concepção daquilo que era o universo, que a religião foi colocada em xeque e nós precisamos nos questionar. Que Deus é esse, que supostamente criou tudo isso, mas que era um Deus tão ufanista, tão personalista, um Deus tão amesquinhado pela nossa compreensão estreita, um Deus que, criando todo esse cosmos, se preocuparia mais com o tipo do templo, da veste ou dos rituais que os seus filhos utilizariam para adorá-lo. Como conciliar essa grandiosidade que vemos no cosmos, essa perfeição que vemos no microcosmos, essas maravilhas da natureza, da genética, das imensas e inúmeras formas de vida, com uma visão tão estreita de Deus. A ciência, então, quase que forçosamente, convidava a religião a se atualizar. Convidava a religião a voltar-se a si mesma e olhar: o que eu estou fazendo? Não estacionei no tempo. A ciência, abrindo para nós a dimensão do cosmos, convidava-nos a abrir ou ampliar o nosso entendimento de Deus. E é assim que os nossos olhos maravilhados vão entendendo um pouco mais o que é a grandiosidade da criação divina. Vão entendendo um pouco melhor o que é a frase de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando nós vamos olhando para o céu por meio dos telescópios que hoje temos e vemos, achando o nosso Sol já uma estrela grande perto da Terra, vemos uma Canis Majoris, a maior estrela conhecida até o momento, cujo diâmetro é da ordem de 1.500 vezes maior que o diâmetro do nosso pequenino Sol. Uma estrela tão grande que a sua dimensão, o seu diâmetro é cerca de 9 vezes a distância que separa a nossa pequenina Terra do nosso Sol. Uma estrela tão grande que, colocada no centro do sistema solar, o seu diâmetro, o seu raio alcançaria praticamente a órbita de Júpiter. E os nossos olhos então se extasiam. Que Criador é esse? Como conceber uma visão tão pequenina de Deus ante isso que os nossos olhos contemplam extasiados na obra da criação?
Em 2015, por exemplo, a Nature traz-nos um artigo falando da descoberta do mais colossal buraco negro até então encontrado. A sua massa, temos uma ideia? 12 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. 12 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Mas o mais interessante, a sua distância do nosso pequenino planeta, 12,8 bilhões de anos-luz. Sabemos o que é um ano-luz? A luz percorre, no vácuo, 300 mil quilômetros em 1 segundo. Isso significaria dizer que em 1 segundo, num piscar de olhos, a luz dá 7 voltas à Terra e um pouco mais. Agora multipliquemos esse número, 300 mil, por 60, temos 1 minuto. Por 60, temos 1 hora. Por 24, temos 1 dia. Por 365, temos 1 ano. Esse número gigantesco, da ordem de 9,5 trilhões de quilômetros, é 1 ano-luz. Agora, a distância desse buraco negro até nós, 12,8 bilhões de anos-luz. Pegue então um número com 12 casas e multiplique por outro com 9 casas. Tem número daqui até o fundo lá. Essa é a distância desse buraco negro. Para a gente entender um pouquinho mais o que é a grandiosidade da criação de nosso Pai. E esse tem sido o papel da ciência material. Devassar o mundo, o universo, convidando-nos a expandir a nossa consciência e o nosso entendimento. Convidando a religião a renovar os seus entendimentos. Um mundo que, nós sabemos hoje, tem cerca, pelo menos no universo observável, tem cerca de 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias, não de estrelas. Para termos uma ideia, apenas em nossa Via Láctea, temos da ordem de 300 a 400 bilhões de estrelas, sem contar os planetas. Multipliquemos 2 trilhões por 300 ou 400 bilhões, e teremos uma ideia, ainda pequenina, do número de estrelas que Deus semeou no universo sem fim. Ainda bem aquém do que realmente aí está a nos aguardar. Então tem sido esse o papel da ciência, que naquele século XVIII, XIX, colocou a religião em xeque, sendo motivo para muitos de se encaminharem para a negação, por não verem mais uma contrapartida, de não verem mais uma harmonia entre aquela ideia do Deus que tínhamos antes e essa grandiosidade do cosmos que vemos hoje. Colocando muitos outros corações em dúvida, mas para alguns outros, glorificando ainda mais a grandiosidade da criação e do Criador. Mas não acreditemos que basta a ciência material propriamente dita para desvendar todos os mistérios da Gênese. Porque o seu domínio de análise remonta ao domínio da matéria, ao domínio da transitoriedade. Ela abarca apenas o domínio dos fatos, dos efeitos, mas não o das causas, não o das finalidades. Como dirá Kardec, a ciência material não basta, é fundamental. Porém, precisamos também da ciência espiritual, daquela que irá abarcar o domínio que vai para além dos véus da matéria, trazendo-nos outras chaves de entendimento fundamentais para a compreensão da Gênese. Acontece que no século XIX, a ciência, orgulhando-se ou ufanando-se de suas conquistas, passou a fazer algo semelhante ao que a religião fazia antes, menosprezando todas as conquistas da fé, do sentimento. O próprio Kardec, em inaugurando ou em preparando-se para realizar a codificação, a primeira obra, o Livro dos Espíritos, ficou em dúvida por onde começar o Livro dos Espíritos. Pelas deduções científicas, pelas conclusões filosóficas, seria justo consagrar aquela doutrina que via revivenciar o Cristo, a ciência divina do Evangelho, apenas a exaltação do cérebro? Valeria cultivar ou valorizar apenas a inteligência em detrimento do sentimento? E é assim que, sem saber por onde começar o Livro dos Espíritos, como nos conta Humberto de Campos, no capítulo 1 do livro Doutrina e Escola, Kardec volta-se em prece ao alto, pedindo orientação, e ouve lá no seu mais íntimo: não menosprezes a fé, não comeces a obra redentora sem a bênção divina. E assim Kardec coloca como fundamento, como base da codificação espírita, aquela que tinha a não fácil e não pequenina missão de reharmonizar essas duas forças, a ciência material e a revelação ou a ciência espiritual, conjugando-as para o porvir.
para a construção do porvir. E é assim que surge, nesse contexto de dificuldades, nesse contexto em que o espírito humano flutuava entre essas duas potências, como nos dirá Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, capítulo 8, A Crise Moral, quando fala do contexto do nascimento do espiritismo, ele dirá: o espírito humano flutuava entre uma ciência materialista e uma religião sem provas. De um lado, a religião, com seus equívocos, com as suas superstições, muitas vezes com o seu espírito de dominação, de intolerância, mas ao mesmo tempo a religião que trazia consolo ao coração e que trazia grandes germes de grandes verdades. Do outro lado, a ciência, com todas as suas conquistas, com todas as conquistas do progresso, mas ao mesmo tempo com o seu materialismo, que induzia os indivíduos ao egoísmo, que induzia o indivíduo ao individualismo. Entre esses dois colossos estava o espírito humano, muitas vezes na dúvida, desconsolado, sem conseguir conciliar a luz do entendimento com a luz do coração. Uma ciência que lhe dava a luz do entendimento, mas que lhe pedia ou que deixava muitas vezes o seu coração estéril, seco, sedento, frio. Uma religião que muitas vezes lhe trazia luz e consolo ao coração, mas que pedia-lhe abdicasse de um dos seus atributos primordiais, a inteligência, o pensar. Entre essas duas forças, entre esses colossos, dirá Denis, estava o espírito humano, e como diz o ditado, em briga de elefantes, quem sofre de fato é o capim. E o espírito humano precisava, então, de um contexto, precisava de um novo ambiente em que pudesse se propiciar esse encontro, essa harmonização. E assim nasce a ciência espírita, propondo-se a resgatar essa ciência espiritual da revelação que perpassou todos os povos, mas ainda sem uma metodização, ainda sem um sistema, ou melhor dizendo, ainda sem uma análise mais profunda da revelação, de como extrair da revelação o trigo separando o joio, de como extrair da revelação a verdade em meio às ilusões, às utopias. E é a isso que Kardec se propõe, com uma análise dos fenômenos, dos fatos. E aí repousa uma das forças da doutrina espírita. Porque Kardec, diferentemente das doutrinas de antes, ou da teologia de antes, não parte das conclusões em busca de argumentos. Ele parte dos fatos, dos fenômenos, e constrói a ideia, constrói o raciocínio, até chegar à conclusão. Eis a força da doutrina espírita. Também uma ciência. Naturalmente, uma ciência diferente da ciência material. Como ele mesmo irá falar no item 7 da introdução de O Livro dos Espíritos. A ciência material tem os seus métodos, também de experimentação. Mas ela lida com forças cegas. Uma coisa é analisar uma reação química que não tem vontade, que não tem arbítrio. Outra coisa é analisar fenômenos onde por trás nós temos inteligências, nós temos paixões, nós temos diversos níveis de compreensão e entendimento do universo. Então ele propõe novos métodos, mantendo a experimentação. E eis aí a força, a base sólida da doutrina espírita. Algo que precisamos hoje, esse controle universal, essa análise. Como dirá Denis no prefácio de No Invisível, o espiritismo será científico ou não subsistirá. Mas científico nesse sentido, sem menosprezar as conquistas do sentimento. Científico com esse espírito de análise, de ponderação, de mensuração. É o que Kardec se propõe a fazer. E com isso nós vamos aos poucos percebendo que na verdade onde antes víamos uma dicotomia, na verdade faltavam apenas as chaves para que tivéssemos a união. Kardec começa a construir essa filosofia, essa ciência, que vai aos poucos descortinando para nós novos entendimentos, que vão também esclarecer a nossa gênese. Descortinando aquele domínio que vai para além dos véus da matéria, o domínio onde repousam as finalidades, as causas primordiais. O domínio ou o elemento espiritual, o mundo espiritual, a sua interação com o mundo material. Vai trazendo mais uma das chaves fundamentais para abrirmos os segredos da Gênese. De um lado, a chave que a ciência material nos proporciona, com o seu estudo do universo das leis materiais. De outro lado, a chave que a ciência espiritual espírita nos proporciona, com o seu estudo do mundo espiritual, das leis espirituais,
com essas duas chaves, estamos agora mais aptos a devassar, a entender melhor a Gênese. Porque vamos percebendo que essas duas forças, na verdade, não se uniam antes pelo espírito de exclusivismo, de seita, pelo preconceito, mas que, na medida em que nos alçamos, na medida em que nos elevamos, vamos encontrando a síntese, a união. Como dirá Leon Denis também, no seu livro O Grande Enigma, a certa altura, ciência, filosofia e religião, antes opostas, antes adversárias, se fundem e se unem numa grande síntese, a síntese da ciência universal. É essa ciência, portanto, que a doutrina espírita nos traz, trazendo novos e ricos elementos para a análise da Gênese. Mas não só isso, ela vem trazer uma outra contribuição fundamental, sem a qual não atingiremos realmente a verdade, o nosso Pai, a grandiosidade da criação divina. Ela vem aproximar-se da ciência material, com a ciência divina do Evangelho, com a ciência do amor, com a ciência da humildade, com a ciência do perdão, mostrando-nos que a ciência material tem trazido grandes contribuições para o espírito humano, para a civilização. Mas irá se desviar dos seus fundamentos e das suas finalidades se não se unir ao amor, se não se unir à humildade. Porque só essas chaves nos dão acesso ao universo em toda a sua plenitude. Nos dão acesso aos domínios da verdade em sua expressão mais legítima. Como dirá o apóstolo Paulo, que aprendeu isso a duras penas em Atenas, uma das maiores decepções da sua vida, quando pôde perceber que aqueles, os homens mais inteligentes de seu tempo, não estavam abertos ainda à mensagem renovadora do Cristo. Dirá ele depois a Lucas que duas pessoas existem, dois tipos de criaturas existem, para os quais o contato renovador do Evangelho é o mais difícil. Por um lado, dirá ele, aquelas pessoas que vivem em Atenas, que se perderam na presunção da ciência material, que se julgam a si mesmo grandes ou sábios demais para a ciência do Evangelho, da humildade, do sacrifício e do perdão. Esse é o tipo mais difícil, dirá ele. Do outro lado, teremos aqueles religiosos que perderam-se numa falsa compreensão do universo e de Deus, amesquinhando a grandiosidade da obra divina. Esses, os dois tipos mais renitentes, os dois extremos, a proposta espírita, unir o caminho do meio, a união. Por isso o Evangelho é resgatado, trazendo-nos de novo a importância do amor e da humildade na busca do progresso e do porvir. Como ele mesmo dirá, o apóstolo Paulo, aos Coríntios, também gregos, não por acaso, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, a ciência incha, mas o amor edifica. Não que ele menosprezasse a ciência, mas dizendo-nos que muitas vezes ela, quando destituída da ciência divina do Evangelho, do amor e da humildade, se perde nos seus caminhos e nas suas finalidades. Dirá ele, o amor aproxima-se dos labores da ciência, retificando-os, dando-lhes a consciência do bem. Porque muitos dos labores da ciência no nosso mundo de hoje têm sido utilizados para quê? Senão para as lágrimas, para a morte, para o domínio financeiro, para o domínio imperialista. O amor, porém, a ciência divina do Evangelho, também resgatada pela doutrina espírita, aproxima-se da ciência dizendo, as suas descobertas, minha irmã, deverão estar a serviço do bem, a serviço da civilização, a serviço de todos. Por isso, Emmanuel, comentando esse texto, esse versículo, no capítulo 152, de Caminho, Verdade e Vida, dirá, é certo que a ciência poderá dar um coração corajoso aos homens, mas só o amor pode dar um coração iluminado. É essa a ciência que a doutrina espírita resgata. E agora, munidos dessas duas chaves, nós podemos voltar o nosso olhar para aquele texto lá do início. No princípio, criou Deus o céu e a terra. No princípio, nós temos Deus, céu, elemento espiritual, terra, elemento material, a trindade, como vemos na questão 27 do Livro dos Espíritos. No princípio, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, isto é, a inspiração divina, atuando por meio dos seus co-criadores, utilizando o fluido cósmico universal para aos poucos modelar, construir os planetas, as constelações, as galáxias.
Como aprendemos também com Emmanuel, que vem nos trazer elementos riquíssimos de entendimento dessa passagem, falando-nos dos Cristos, dos modeladores, do capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, ou com André Luiz, também no capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos, quando nos fala do fluido cósmico universal, essas águas do princípio, em que o Espírito de Deus atua por meio dos seus co-criadores em plano maior. Esse oceano onde, dirá André Luiz, vibram constelações e sóis, seres e coisas como peixes no oceano. Assim, com esses elementos, nós vamos olhando para aquele texto que nos parecia ingênuo, que nos parecia às vezes tolo, simplista, e ele vai ganhando vida, porque estamos agora a utilizar as chaves que a ciência material nos deu de um lado e a ciência espiritual de outro. A ciência material nos mostrando que essa criação não foi num estalar de dedos, pelo contrário, bilhões e bilhões de anos foram necessários a fim de que essa terra tomasse forma, a fim de que os sóis, as constelações tomassem forma. É o contributo da ciência material, o contributo da ciência espiritual, nos mostrando as causas, as origens que transcendem a matéria e que coordenam todo esse processo. Aquelas águas de cima e as águas de baixo, citada no texto também. O fluido cósmico ainda não diferenciado, a matéria já diferenciada, porque aprendemos que toda matéria nasce desse fluido primordial. As águas de cima, as águas de baixo, trabalhadas pelos Elohim. Porque é interessante pensar. No primeiro versículo daquele que é o texto da revelação monoteísta, nós temos deuses no plural. E fica a pergunta, como conciliar? Eis que a ciência espiritual vem nos responder. São os criadores, os Cristos, aquele verbo do qual João também nos falou no seu capítulo 1. No princípio havia o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo criou todas as coisas, e o verbo era a luz do mundo, a luz que resplandece nas trevas. Então, unindo todas essas pontas que a doutrina espírita consegue fazer tão bem, eis que temos diante dos nossos olhos, extasiados, uma nova Gênese, um novo universo e principalmente uma nova visão de Deus. Porque creio essa é uma das contribuições fundamentais da doutrina espírita, renovar para nós o entendimento do Criador, porque tudo mais se baseia nisso. No capítulo 2 do livro A Gênese, item 19, Kardec fala talvez uma das partes mais belas do livro A Gênese, quando ele diz que sobre o entendimento dos atributos do Criador repousa todo o eixo universal, ou repousa todo o edifício do conhecimento e do progresso humano. Essa é a única luz que poderá nos guiar na busca da verdade. O critério infalível para a análise de todas as ideias, doutrinas, entendimentos que possamos ter. Dirá Kardec, tudo que se afaste, não completamente, ainda que um mínimo, dos atributos essenciais da divindade, não pode estar com toda a verdade. Tudo aquilo que diminua os atributos de Deus, aqueles que já conhecemos, por exemplo, imutabilidade, imaterialidade, justiça, bondade, onipotência, eternidade, tudo aquilo que diminua um desses atributos precisa ser ainda revisto, reanalisado. E é isso que a doutrina espírita vai nos trazer, um novo entendimento de Deus, uma nova base para ancorar o conhecimento e o progresso do futuro e da nova era. Por isso dirá Kardec, em psicologia, em religião, em filosofia e em moral, só há de verdadeiro aquilo que não se afaste um tio dos atributos essenciais da divindade, nesse mesmo item. E assim a gente entende melhor a fala de Jesus em Mateus capítulo 5. Céus e terras passarão, mas nenhum tio da lei passará ou será modificado até que tudo se cumpra. O que queria dizer Jesus, senão que muitos seriam, ao longo dos séculos, os nossos entendimentos acerca do céu, acerca do mundo espiritual, muitos seriam os nossos entendimentos acerca da terra, acerca da matéria, mas a lei seria sempre a balizadora, seria sempre a centralidade, o eixo sobre o qual devemos construir o futuro, o progresso, o conhecimento. É o que Kardec nos diz, sem um tio de afastamento. E por isso vamos entender que, na verdade, meditar sobre a Gênesis aqui, a proposta espírita, é, na verdade, renovar esse nosso entendimento acerca da criação, de Deus,
de nós mesmos. Um novo entendimento, uma nova compreensão para um novo tempo, para uma nova era, para um novo ser. Isso, em verdade, é regenerar uma nova Gênesis. Por isso, o último livro do Evangelho, Apocalipse, irá nos dizer: eis que vejo um novo céu e uma nova terra, porque o velho céu e a velha terra já passaram. Aquele velho entendimento estreito, limitado, da grandiosidade de Deus e da sua criação, não mais. Estamos construindo agora as bases do porvir, em que estaremos a cada dia mais maravilhados e encantados com essa obra que nos aguarda. Se no mundo material, se com as lentes que enxergam apenas a matéria, já contemplamos tanta grandiosidade, estrelas, nebulosas, quasares, buracos negros, uma nebulosa da águia, por exemplo, com a sua beleza, essas estrelas gigantescas, o que não nos aguardará nas outras dimensões, nas outras esferas? Que visão é essa agora de universo que nos preenche e que nos encanta quando olhamos à noite para o céu e imaginamos: o que não nos aguarda, Senhor? Qual não é o teu projeto de amor para nós? Como bem disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou que Deus reservou àqueles que o amam. Se os nossos olhos, pobres ainda, limitados da matéria, contemplam tanta beleza, que o nosso pensamento se transforma até numa prece de contemplação, o que não nos aguardará nos reinos divinos, que esperam apenas o nosso esforço? Eis o contributo da ciência, não só a ciência material, essa é fundamental, mas o contributo da ciência espírita, da ciência espiritual, da ciência divina do Evangelho, unida agora à ciência material, ambas dando as mãos para caminharem juntas. Eis o contributo para o nosso entendimento da Gênesis. Um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra que nos encantam, que nos maravilham e que nos convidam a ascender, que nos convidam a subir, que preenchem o nosso coração de esperança e que nos falam desse infinito amor que tem preparado para nós tantas belezas. Para onde os nossos olhos agora se voltam, enxergamos a presença ou a manifestação da grandiosidade desse Pai, da grandiosidade desse Criador. Poderíamos dizer, fazendo uma analogia com o mito da caverna de Platão, que agora enfim podemos ou começamos a sair da caverna, que por séculos temos estado, algemados por duas algemas, cujas chaves temos agora na doutrina espírita. Primeira algema, a do fanatismo e do dogmatismo religioso. A segunda algema, da ciência materialista. Essas duas chaves nos foram dadas. Podemos sair da caverna e o que os nossos olhos veem é muito belo, é muito esperançoso, é muito renovador. E encantados e elevados com esse entendimento que a doutrina espírita nos traz, convido aqui para colocar em suas palavras, ou dimensionar melhor do que eu, a grandiosidade daquilo que o nosso coração sente e que os nossos olhos veem. Convido outro, talvez ilustre desconhecido de nossa doutrina, o poeta em prosa, aquele que tinha uma habilidade ímpar de nos elevar e de nos projetar ao infinito. Convido Leon Denis a falar conosco, numa das páginas ou num dos capítulos mais belos que já pude ler, na doutrina espírita ou na literatura espírita, que é o capítulo 14 do livro O Grande Enigma, intitulado Elevação. Peço licença aqui para ler, deixar que as próprias palavras dele conversem conosco. Quando nesse capítulo ele vem e nos diz: vem, elevemos as nossas almas. Paira um instante comigo, pelo pensamento entre os sóis e os mundos. Façamos esse exercício. Com essas duas asas que agora temos, elevemo-nos e contemplemos esse infinito. Mais alto, sempre mais alto. Como era o seu lema, semper ascendens, sempre mais alto. No éter insondável, lá embaixo, a terra não é mais que um ponto na vasta extensão.
Diante de nós e acima de nós, os astros se multiplicam. Por toda parte, esferas de ouro, fogos de esmeraldas, de safira, de ametista e de turquesa descrevem seus movimentos ritmados. Somos destinados, mais adiante ele continua, somos destinados a conhecer todas essas moradas e a gozá-las. Há muitas moradas, não só materialmente pensando, há muitas moradas no infinito da criação. Reviveremos nessas terras do espaço, em corpos novos, a fim de aí adquirir forças, conhecimentos, méritos maiores e nos elevarmos ainda mais alto em nossa perpétua viagem. Tantos mundos quantas escolas para a alma, quantos campos de evolução para cultivar o nosso entendimento e, ao mesmo tempo, para construir organismos fluídicos cada vez mais delicados, purificados, brilhantes. Depois das lutas, dos tormentos, dos reveses de 1000 existências árduas, depois das provações e das dores dos ciclos planetários, virão os séculos de felicidade. Nesses astros felizes, cujas claridades projetam sobre nós raios de paz e de alegria. Em seguida, as missões benditas, os novos apostolados, a tarefa invejável de provocar o estímulo, o desabrochar das almas adormecidas, de auxiliar, por nossa vez, os nossos irmãos mais moços em suas peregrinações através das regiões materiais. Enfim, atingiremos as sublimes profundezas do céu de êxtase, onde vibra mais poderoso, mais melódico, o pensamento divino, onde o tempo e a distância se anulam, onde a luz e o amor unem as suas irradiações, onde a causa das causas, em sua fecundidade incessante, concebe para todo sempre a vida eterna e a eterna beleza. Em nossos dias, o céu não pode ser o que foi tanto tempo para a ciência humana, um novo céu e uma nova terra. Isto é, um espaço vazio, triste e deserto. O infinito se transforma e se anima. O círculo de nossa vida se alarga em todos os sentidos. Sentimos-nos ligados a este universo por 1000 laços. A solidariedade. Sua vida é a nossa. Sua história é a nossa. Fontes desconhecidas de meditação, de sensação se abrem. O futuro toma aos nossos olhos caráter muitíssimo diferente, muito mais belo, muito mais vasto. Uma impressão profunda nos invade ao pensar em destinos tão amplos. De todos os pontos do espaço, ele conclui, de todos esses astros que brilham na extensão, partem vozes que nos chamam, as vozes dos nossos irmãos mais velhos. E essas vozes nos dizem: marcha, marcha, eleva-te pelo trabalho, faz o bem, cumpre o teu dever. Venha a nós outros, iguais a ti, que iguais a ti pensamos, lutamos e sofremos nesses mundos da matéria. Vem prosseguir conosco a tua ascensão para Deus. E é assim, meus irmãos, que enlevados, que encantados pela grandiosidade da obra do nosso Pai, nos sentimos como que transportar, elevar para o infinito da criação. E ali, no mais íntimo do nosso coração, fazendo o silêncio, fazendo esse silêncio íntimo que nos percebe ouvir a voz divina, nós podemos ouvir uma voz forte e poderosa, que por todos os séculos ecoa no infinito da criação. Uma voz que diz e que convida a todos os seres e a todas as coisas, dizendo-lhes apenas: faça-se luz. Eis
a Gênesis, a nova Gênesis, a regeneração. Que enfim possamos acender essa luz, não só no nosso entendimento, mas enfim, em nosso coração. E que Jesus nos abençoe nessa nova era de um novo céu e de uma nova terra. Muita paz a todos.